Cara, porque eu digo assim, olha, nós sabemos que o sistema de educação no Brasil ele tá uma porcaria quando nós vemos que no ensino médio, que é tido, né, como uma etapa fundamental do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento intelectual do cidadão médio brasileiro, normalmente, na maioria dos colégios, você tem como parâmetro, né, como sendo a base para todo o conteúdo que vai ser ministrado dentro desses 3 anos, muitas das escolas funcionando em período integral, às vezes quase 10 ou mais de 10 horas por dia. Você tem o Enem, essa prova de 8 horas que será transmitida, né, que será passada para os alunos. E aí, o que que acontece? O que que acontece? A pessoa vai lá, faz o Enem. Eu me lembro que na minha época, né, você tem aquela opção de você escolher qual é o idioma. Vai ter algumas questões lá sobre línguas estrangeiras, você tem que escolher entre inglês e espanhol. Eu naturalmente escolhi inglês, porque é uma língua que eu tenho mais contato, eu tenho muito mais contato com o inglês do que o espanhol, e eu esperava que iria, no mínimo, cair verbo to be. No mínimo, cair verbo to be. É o que tinha lá. Tinha uma questão, nessa questão tinha uma charge com uma frase de talvez 4 palavras, uma charge de talvez 4 palavras, onde um personagem estava lá, tinha acabado de entrar em uma empresa e ele estava indignado porque não tinha diversidade naquela empresa. Ele não via naquela empresa VV, sapatos grandes, pessoas com bastante melanina ou os olhos puxadinhos. E aí, obviamente, a pergunta não era feita nada a respeito da gramática do inglês, ou nada a respeito de nenhum conteúdo que se referisse de fato à língua, mas era a respeito de diversidade, né? Essa coisa mais progressista. Tinha uma questão também, das que eu me lembro, já tá com um tempo já que eu fiz o Enem, não me recordo exatamente com quanto tempo tá, mas tá com um tempo. Tinha uma questão que tratava a respeito de Machado de Assis. Aí o que nós esperamos? Cara, vai falar aqui de Machado de Assis, tem aqui um texto de Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu me lembro que era um texto de Memórias Póstumas de Brás Cubas, um trecho. E a pessoa vai talvez falar a respeito dos recursos estilísticos de Machado de Assis. Vamos ver aqui alguma coisa a respeito de uma análise sintática do trecho que foi exposto. Talvez vamos analisar aqui o emprego da pontuação, que o emprego da pontuação, a pontuação do jeito que ela era empregada por Machado de Assis, ela era gramaticalmente correta e ela tinha algumas peculiaridades que eram coisas muito próprias do Machado de Assis, né? Ele gostava de manipular a pontuação de um jeito muito específico. Não, nada disso. Era para a pessoa procurar a sofisma do Machado de Assis. Coisas que dá vontade do leitor meter um murro na cara de quem fez aquela questão. E eu pensei assim, meu Deus do céu, nossa. Eu tinha feito ali a prova do Enem, eu tinha achado ela toda uma brincadeira de mau gosto, sabe? Eu tinha achado ela inteira uma brincadeira de mau gosto. A única parte que tinha me... que eu podia ter um pouco mais de respeito era na parte das exatas. Porque realmente ali tinha algum conteúdo substancioso ali na parte das exatas. Não descobriram ainda como é que você faz para avacalhar as exatas. Quer dizer, hoje em dia elas já estão bastante prejudicadas. No ponto de vista de que você utiliza as disciplinas exatas para formar calculadoras humanas e não como uma ferramenta a mais, né, as matemáticas e todas as disciplinas que trabalham com números, não como uma ferramenta a mais de contemplação da realidade. Então a pessoa aprende ali a calcular um monte de coisa, mas ela não sabe a que aquilo se refere. Isso acontece muito e o sistema de ensino inteiro eles fomenta isso. Mas não descobriram ainda como é que você faz para acabar ainda mais, para avacalhar ainda mais com as disciplinas exatas. Não descobriram ainda como é que faz isso, então você ainda encontra algum conteúdo substancioso, algum conteúdo útil, algum conteúdo que seja verdadeiro e que tenha uma beleza, né, dentro daquilo. Você ainda encontra dentro do sistema de ensino brasileiro. Então, a pessoa pega
uma prova como essa e ela vai utilizar toda, ela vai pautar esses 3 anos do ensino médio nisso, obviamente só vai sair mesquinharia. Porque, primeiramente, cara, você parte do pressuposto que se nós estamos preparando as pessoas para resolver esse tipo de prova, então é porque ela é um negócio grandioso. Se ela é um negócio grandioso, cara, então, assim, talvez eu esteja abaixo dessa prova, não é? Eu deveria olhar para ela como sendo uma espécie de uma divindade. Então, nossa, quem sou eu para dizer que o Enem seja uma coisa pequena, uma prova menor, que o Enem seja um tipo de uma prova que está me pedindo um domínio muito raso do conteúdo. Os professores pensam assim, os alunos pensam assim, então todo mundo se inferioriza face ao Enem. Mas, cara, quem nos dera que esse fosse o único problema, ou não é verdade? Quem nos dera que esse fosse o único problema? Eu me lembro, eu já contei aqui em shorts, que eu tinha feito 2 anos do ensino médio em uma escola que era tida como uma grande referência na minha cidade. E uma vez, uma das coordenadoras tinha vindo na sala de aula e eles tinham lá uma competição com um outro colégio, que era um colégio de outra cidade, mas que apresentava resultados em provas externas melhores do que os resultados desse colégio no qual eu estive matriculado. Era um colégio militar. Esse colégio que apresentava resultados melhores era um colégio militar. E aí uma das coordenadoras da escola apareceu lá nas salas e disse assim, olha, nós vemos que o colégio militar está apresentando resultados melhores do que o nosso nas avaliações externas. Entretanto, isso não é uma coisa também para que nós venhamos a reavaliar a nossa metodologia e como que está funcionando aqui o ambiente escolar, se por acaso tem algo que nós devemos melhorar. Não, porque lá eles são muito conteudistas, enquanto aqui nós temos um diferencial, algo que nos torna superior, ainda que nossos resultados estejam se mostrando menores do que o deles. O que é que nós temos de superior? Aqui nós temos o ensino socioemocional. Até hoje eu não entendi o que porcaria seja isso e nem para que isso serve, se é que serve para alguma coisa, até porque eu me lembro que nunca na minha vida eu sabia o que era uma crise de ansiedade, o que era... Cara, esse tipo de coisa, pessoa entrando em crise, pessoa ficando com falta de ar porque estava se sentindo... Né, a pessoa ficando ali doente porque estava se sentindo extremamente pressionado, porque estava se sentindo em um ambiente, um ambiente, cara, como é que eu posso dizer, um ambiente extremamente sufocante. Eu só tive de ver isso, a primeira vez que eu tive de entrar em contato com isso foi naquele colégio, e nunca mais na minha vida eu tive de entrar em contato com esse tipo de situação, naquele grau de magnitude e acontecendo com tantas pessoas ao mesmo tempo que naquele colégio. Que era o colégio, né, que se preocupava em oferecer um ambiente acolhedor para os alunos, e se preocupava com o emocional das pessoas. Conversa para boi dormir. Conversa para boi dormir. A gente via nos corredores ali as pessoas chorando, entrando em crise de ansiedade. Uma pessoa uma vez ficou possuída por um demônio. Foi um bacurau. Aí, meu pai, é isso aí que está se tornando o sistema de ensino no Brasil. E eu ainda tenho sorte de que eu nunca tive de fazer parte de nenhum colégio, de ser matriculado em nenhum colégio de grandes capitais. Porque se for realmente do jeito que as pessoas dizem que é, e do jeito que nós vemos por imagem de vídeo, por matéria de jornal, as coisas que acontecem naquele lugar ali, a gente vê, cara, que Bacurau, Carnaval, não são termos apropriados para se referir àquela moléstia ali. O que nós devemos fazer face a isso? Primeiramente, cara, não é postura de um ser humano sentar e reclamar. Isso é postura de quê? Isso é postura de um pinche. O negócio só faz zoada. Não consegue, não consegue nem picar, não consegue nem morder.
Só fica fazendo zoada. Isso não é postura de um ser humano. Eu me lembro, cara, e eu acho isso daí uma coisa simbólica, que o povo de Israel era para ter passado uma semana no deserto, mas eles reclamaram demais e acabaram ficando 40 anos por lá. Então, assim, o que, é que nós temos que fazer? Primeiramente, buscar a nossa autoeducação. Primeiramente, buscar a nossa autoeducação e mostrar para essas pessoas o que de fato é uma educação superior de verdade. Não é o fingimento, não é o medalhão. Não é essa cultura. Nossa, a pessoa ela te apresenta um diploma. Cara, aqui no Brasil a gente sabe, se a pessoa te apresenta um diploma, ela está te apresentando um documento que diz basicamente o seguinte: eu tenho 50% de chance de ser um analfabeto funcional. Mas não, a pessoa pega um diploma e ela já se acha o rei da cocada preta. Ela se acha a última bolacha do pacote. Cara, é de lascar. A gente chega, e eu conto isso daqui várias vezes aqui pra vocês. Eu tive já contato com a pessoa, né? Eu busquei estudar filosofia já por muito tempo, até hoje eu ainda estudo filosofia. Tem muita coisa para me aprender sobre filosofia. Eu esqueci qual foi o filósofo que disse, né, que a ave da filosofia ela só voa ao entardecer, querendo se referir a isso dentro dessa linguagem poética, que o filósofo, de fato, a personalidade filosófica da pessoa só vai começar a dar algum sinal de vida, de fazer alguma coisa relevante, quando a pessoa já estiver envelhecendo, que a pessoa já estiver já bem madura. Eu sei que eu sou um cabo muito novo para isso, mas eu fico indignado de ver um caboclo careca, grisalho, que fez doutorado, acho que foi lá na PUC de São Paulo, deve ter sido isso aí. Que ele é paulista e estava fazendo universidade tava fazendo o doutorado dele na época, estava fazendo doutorado em uma grande universidade de São Paulo. Você vê que a pessoa cometendo erros de análise tão besta. Cara, a pessoa não estava cometendo, ele cometia erros crassos, não era nem na análise filosófica, era na análise de texto. Ele era incapaz de passar um conteúdo para a pessoa, de passar um texto, cara, olha, eu quero que vocês leiam esse texto aqui, eu quero que vocês estudem esse texto. Ele era incapaz de entender o texto que ele estava passando para a gente ler. Era incrível, cara. Eu acho que eu já falei aqui pra vocês isso uma vez, né? Eu tinha passado. Falei sim uma vez, mas vou falar de novo. Eu tinha passado uma vez um documentário a respeito de uma beata, né? Um negócio que eu nunca tinha ouvido falar a respeito disso, a primeira vez que eu ouvi falar. Também não fui buscar saber mais a respeito, mas o documentário falava a respeito de uma beata que fez parte da história do Padre Cícero e que tinha sido através dela que tinha sido operado vários milagres que foram atribuídos ao Padre Cícero. E dentro dessa história, dentro daquele documentário, ela tinha sido colocado várias vezes que ela foi uma pessoa que foi bastante perseguida em vida, que ela foi muito boicotada, justamente por ser uma pessoa de origem muito humilde e por ser nordestina. E ali, no meio daqueles documentos, tinha uma matéria de jornal que citava o fato dessa mulher ter sido negra. Beleza. Foi a gota, foi tudo que ele queria para depois, no final da apresentação daquele documentário, depois de a gente passar mais de uma hora vendo aquele vídeo e escutando, né, a leitura daqueles documentos, para ouvir ele dizendo assim, nossa, nós vemos aqui que essa beata foi uma pessoa muito importante e que claramente ela foi tão boicotada, primeiro por ser mulher e segundo por ser negra. Eu digo assim, cara, pela caridade. Primeiro que foi citado aí várias entidades, várias pessoas importantes, várias figuras importantes do alto escalão da Igreja Católica. Daqui a pouco tu tá querendo me dizer que a Igreja Católica, que é aquela igreja que, macho, por vezes coloca a figura de Maria, às vezes até com uma importância maior do que o próprio Jesus, que essa instituição é uma instituição machista. Cara, não apenas Maria, né? Temos inúmeras figuras que são extremamente valorizadas, que são extremamente prestigiadas dentro da Igreja Católica, figuras femininas. As mulheres dentro da Igreja Católica têm uma importância muito grande.
E o segundo, vai dizer que a Igreja Católica, ou que pelo menos aquelas figuras ali que foram apresentadas, eram figuras racistas. Meu filho, primeiramente, eu não sei se tu sabe qual é, que é a cor da padroeira do Brasil. E o conhecimento de história da pessoa também é extremamente pequeno, porque se você for ver aquilo que ocorreu aqui no nosso país durante o período do Barroco Mineiro, meu compadre, as pinturas que eram feitas que representavam santos e figuras importantes da Igreja Católica, muitos deles eram feitos não com feições e com traços europeus, mas sim com traços mulatos. Então, cara, só por caba ele ser católico, ele já tem que aceitar que mulheres mulheres têm uma importância e que elas podem sim, que pode através delas ser operado milagres, que pode através das mulheres você ter sinais e prodígios serem revelados e que mulheres podem ter uma relevância muito grande, podem ser consideradas, né, grandes santos e santas e figuras importantes dentro da instituição. Você poderia até dizer, talvez, que dentro de um contexto ali muito específico de pessoas que fazem parte da Igreja Católica, lá dos cafundó do Judas, aonde não existe negros e aonde as pessoas são muito racistas e muito preconceituosas, eles não aceitam que haja que haja negros que possam ser verdadeiramente santos, ou que possam ser verdadeiramente relevantes. Tá, meu compadre, mas dentro do Brasil isso eu acho uma extravagância, né? Eu acho uma extravagância você dizer que a Igreja Católica dentro do Brasil, a instituição da Igreja Católica dentro do Brasil, como um todo, pensa assim. Você poderia até dizer que uma pessoa pensa desse jeito. Uma, duas. E uns 4 gatos pingados ali. Cara, o que eu vou dizer? É o sistema de ensino brasileiro. É aquele negócio, se o patrono da educação é Paulo Freire, tu vai ver na pedagogia do oprimido, meu compadre. Mas tu vai ver na pedagogia do oprimido o que é que o Paulo Freire ensina. Ele te ensina basicamente a você utilizar as matérias que são lecionadas na escola como pretexto para falar de política. O livro é do começo ao fim sobre isso. Então, obviamente que essa pessoa, né, o Paulo Freire, claro que... Oh, meu Deus do céu. Então, obviamente que uma pessoa que foi forjada em base freiriana, meu Deus do céu, nas universidades aqui no Brasil, Paulo Freire é quase que idolatrado como se fosse um semideus. A pessoa que veio de uma base freiriana, obviamente que ela vai estar utilizando a matéria dela para essa finalidade mesmo aí. Ela vai pegar um conteúdo aqui que tá falando de A e vai falar e ao invés de falar de A, ela vai falar do partido B e do partido político C. É incrível, cara. É incrível. Então nós vemos assim, se nós quisermos de fato fazer alguma coisa que preste aqui, se nós quisermos fazer alguma coisa que preste nessa nação, isso tem que partir de nós. Tem que partir de nós, da nossa própria formação, da nossa própria tomada de consciência. E, cara, não ter medo de humilhar essas pessoas quando for possível. Humilhar elas com a autoridade de quem verdadeiramente sabe. Isso que é uma coisa importante, viu? Agradeço a atenção de todos, até a próxima. Tchau.